Bom dia a todos. Hoje iremos iniciar mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Instagram do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu sou José Otávio, voluntário da casa. Estou hoje realizando mais este Evangelho. O meu será o último do ano de 2020. Voltaremos no próximo ano, já em 2021, com toda certeza. Mas os Evangelhos continuam amanhã e nos dias seguintes. Não paramos. Todos os dias estamos aqui para falar com vocês um pouco da mensagem que nos foi deixada pelo nosso amado Mestre da Galileia. Na manhã de hoje, vamos falar um pouco sobre o capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos tratar dos itens 9, 10 e 11. Iniciamos sempre fazendo a ressalva da necessidade de fazermos o Evangelho em nossos lares. O Evangelho nos conecta a Deus, nosso Pai misericordioso, através da sua leitura, através da análise de suas passagens. Construímos uma redoma protetora em nossas casas. Cobrimos a nossa família com a energia revigorante do amor de Cristo, protegidos sob o manto sagrado da Virgem Maria. Lembrem que devemos deixar ao lado o nosso Evangelho, a fim de que possamos acompanhar a leitura e também a nossa água, que será fluidificada durante o momento em que estivermos apresentando o Evangelho, por conta de todo o trabalho da equipe espiritual que nos ampara, que nos facilita a conexão com o Ser Supremo que nos deu a vida. Vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje fazendo a nossa prece. A prece é, além de uma louvação, a prece também se destina a agradecer, a pedir e, por que não dizer, nos conectar com Deus. Através da prece nos conectamos. Vamos ensaiar então, vamos treinar então essa conexão com Deus. Mas como eu faço para me conectar com Deus? É preciso alguma capacidade mediúnica para isso? Não, meus irmãos. Todos nós já nascemos com essa conexão direta a Deus. E essa conexão se faz perceber em dois pontos essenciais: o nosso coração e a nossa mente. Com mente e coração conectados a Deus, a nossa mensagem viaja a uma velocidade supersônica e é percebida, é sentida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o governador deste orbe terrestre, ele sente, ele percebe
Ele sabe as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então vamos ensaiar, vamos treinar na nossa prece inicial. Como fazer? Como elevar o nosso pensamento a Jesus e como abrirmos o nosso coração para aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tem a realidade das nossas angústias, mas que precisa ouvir de nós quais são as nossas principais solicitações. Vamos iniciar com uma pequena preparação, silenciando a nossa mente. Não permitamos que outros pensamentos aleatórios prejudiquem a nossa concentração. Silenciemos os nossos pensamentos. Foquemos a nossa atenção na imagem do Mestre da Galileia, aquele que aqui um dia veio e plantou a semente do amor, aquele que aqui um dia veio para nos orientar, nos educar. Fechemos os nossos olhos, se assim sentirem-se melhor, e imaginem aquela imagem, aquele rosto do nosso Mestre Rabi, nos olhando piedosamente, carinhosamente, como o pai que olha o filho e percebe no filho as suas angústias. Vamos pedir a ele que sinta toda a emoção do nosso coração. Vamos pedir ao Mestre Rabino que perceba as nossas angústias, que perceba a nossa ansiedade, que perceba os nossos medos, em especial no momento difícil que toda a humanidade atravessa. Um momento de reflexão, um momento de ponderação, um momento de redimensionarmos os valores da vida. Próximo à morte, ou na iminência de um perigo que coloque em risco a nossa morte, temos essa necessidade de redimensionar, de redefinir valores. E percebemos nesse momento que as coisas mais importantes do mundo acontecem aqui dentro. Acontecem aqui dentro. Portanto, eu guardo em mim o que há de mais importante. E cabe a mim conservar, manter a integridade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O que eu penso interfere no que eu sinto. O que eu sinto interfere no que eu penso. Vamos pedir a Deus que nos dê força e coragem para enfrentar essa era de grande dificuldade e que possamos sair vencedores dessa batalha, controlando os nossos pensamentos e sentimentos e não sendo controlados por eles. Que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, possa nos guiar a esse caminho de elevação espiritual. De certo, em algum momento tropeçaremos, mas nós não devemos perder a fé. Assim como a criança que, para aprender a andar, tropeça e cai, nós, na nossa imaturidade espiritual, também tropeçaremos. Não julguemos os nossos irmãos que tropeçam e caem. Ofereçamos a Ele a mão amiga,
para levantá-lo. E Deus, nosso Pai, possa nos auxiliar nessa missão de evolução espiritual. Que assim seja. Vamos então passar para a leitura da manhã de sábado. Capítulo 27. Vamos comentar os itens 9, 10 e 11. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro, ao qual se dirige. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço como o somos nesse mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou do espaço, do encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções, inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. O homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Meus irmãos, quanta sabedoria, quanta inteligência em uma breve leitura.
Muitos de nós entendem que a prece é simplesmente um murmurar de palavras. Muitos ainda pensam que a prece está em repetir as orações conhecidas, dentre elas a principal, a que Jesus nos deixou, Pai Nosso. Nesta oração, o mestre da Galileia resume de forma extremamente didática tudo aquilo que devemos utilizar como parâmetro para manter a nossa força, a nossa fé, a nossa integridade moral. Quando ele nos diz, em sua oração, o modelo a ser seguido, a luz, o farol que nos guia, ele espera que nós tenhamos a força de vontade de controlarmos os nossos pensamentos e não sermos controlados por eles. Todos nós pensamos coisas aleatórias. Pensamos em coisas boas e, na maioria das vezes, pensamos em coisas ruins. Pensamos sempre no medo de perder alguém, no medo de perder a vida, no medo de perder o emprego, no medo de uma doença. O medo é importante na nossa vida. Sem ele, talvez, sobrevivêssemos muito pouco. Mas o medo não existe para nos dominar. Nós é que temos que dominar o medo. E dominamos o medo através da conscientização, através dos nossos pensamentos. Dominar esse medo através do pensamento é controlar o pensamento através da vigilância. Vigiai, assim nos disse o Mestre. Quantos de nós sofremos em virtude dos pensamentos que admitimos que se alojem em nossa casa mental? Pensamentos que não têm nenhuma base consolidada, mas que são frutos apenas do nosso medo, da nossa angústia. São frutos muitas vezes do nosso orgulho ferido. Quando nos comparamos, quando julgamos, nos sentimos mais felizes ou infelizes de acordo com as relações que fazemos entre mim e o outro. Por isso, vigiar pensamentos, significa não julgar o outro. Vigiar pensamentos significa não condenar o outro. Vigiar pensamentos significa não criticar o outro. Os espíritos de alta estirpe não se sentiriam bem em estar ao nosso lado quando abrimos a boca apenas para criticar, atacar, condenar, repreender. Quem somos nós? Que verdade temos para podermos repreender alguém? Não somos nós meros estudantes nessa escola da vida, que caímos e tropeçamos como todos os outros? Ninguém erra querendo errar. Nós erramos achando que estamos fazendo o melhor. E achamos isso porque é o máximo que podemos compreender naquele momento. Mas com certeza, nessa escala evolutiva, iremos galgar outros degraus. Iremos começar a entender que quando eu peço a Deus algo, eu peço com o meu pensamento, a força do meu pensamento, demonstrando a pureza do meu coração. Qual o pai que, ao ver o filho com fome, pedindo um pão, dá uma cobra? Nenhum. E o nosso Pai, ao ver a nossa fome de crescimento, ao ver a nossa fome de elevação, não providencia toda uma equipe de suporte para nos intuir, para nos alertar, para nos incentivar. Muitas vezes acordamos sem saber de onde veio aquele pensamento.
que em um momento tal pode ser um pensamento negativo, mas em outros pode ser uma grande luz que nos traz a solução de um problema, até então sem qualquer tipo de resolutividade. Os nossos pensamentos estão diretamente relacionados com aquilo que alimentamos. Se alimentamos o medo, os nossos pensamentos de medo irão nos dominar. Se nós alimentamos o julgamento, a condenação, os nossos pensamentos de condenação e julgamento irão nos dominar. Se alimentamos os pensamentos egoísticos, os nossos pensamentos egoísticos irão nos dominar. Para que eu possa obter, é preciso que eu alimente dentro de mim coisas boas. De que adianta fazer lindas orações se o meu pensamento está na condenação da roupa do outro que está ao meu lado? De que adianta desenvolver grandes orações se o meu pensamento está em culpar o outro que está ao meu lado, tentando entender de onde vem tanta riqueza, tentando atribuir a ele um ato criminoso? De que adianta tentarmos falar com Deus com o nosso coração totalmente envenenado, com os nossos pensamentos totalmente comprometidos com as virtudes e com o amor? Para fazermos a prece, é preciso acalmarmos o nosso coração. É preciso entrarmos em sintonia com o amor maior, o amor de Deus, o amor do Pai em relação aos filhos. É preciso que nós nos coloquemos puros de coração e de pensamento. Quando isso acontece, a gente já percebe um retorno, uma paz, uma tranquilidade. Ah, mas eu não recebi o carro que pedi, a casa própria que queria. O que Deus vai te dar não é o objeto. Ele não veio para te dar o peixe. Ele veio para te ensinar a pescar. E Ele vem nos ensinando a pescar há muito tempo. Ele nos dará coragem. Ele redobrará o nosso ânimo. Ele nos intuirá sobre o caminho, sobre a direção, sobre os valores que deveremos angariar para conseguirmos chegar no topo da montanha com os nossos próprios pés. A prece não é para pedir milagres, é para auxiliar a nós mesmos, para auxiliar o irmão que amamos, porque pedimos para os outros também, e pedimos também para os que foram. André Luiz, quando chega na outra vida, percebe que de todos aqueles com quem conviveu, somente uma pessoa orava por ele. E aquela oração de uma ex-paciente que lhe era muito agradecida foi o lenitivo que ele precisava, foi a força que ele precisava para continuar a sua jornada, dessa vez no plano espiritual. E ele percebeu a força da oração, o quanto isso toca o nosso coração, o quanto isso toca o nosso ser. Porque já percebemos pela leitura que não existe limite para essa força chamada oração. Essa força magnética que chega a qualquer ponto do mundo, do universo, que tem o poder de transformar, que tem o poder de modificar, que tem o poder de revigorar. Deus nos deixou o maior instrumento capaz de transformar tudo para o bem. A prece, a oração. É preciso que emanemos a nossa vontade e ela acontecerá.
mas é preciso que a peçamos com fé. Se o homem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diria à montanha: sai daí e vai para lá. E a montanha obedeceria. A prece tem que estar acompanhada da fé. Nós temos que crer, temos que acreditar. Essa é a grande força. Essa fé tem uma origem etimológica na palavra aliança. Ter fé significa saber que tem uma aliança com Deus e que Deus cumpre todas as suas promessas. É meu aliado, é meu Pai, me auxiliará, me sustentará. Nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, de ansiedade, de tensão, procure estar concentrado por alguns instantes, eliminando todos os pensamentos negativos e concentrando a sua mente no Mestre Jesus. Abra para Ele o seu coração. Fale tudo o que você sente, o que te angustia. Essa é uma prece extremamente poderosa. E depois, feche os olhos, escute a resposta. Ela virá em forma de uma sensação, em forma de uma percepção, em forma de uma ideia, em forma de uma tranquilidade. Deus não nos deixa sem respostas. Preciso que saibamos ouvi-las. Com isso, encerramos os nossos comentários e vamos nos conduzindo aos minutos finais, agradecendo aqui a presença de todos que participaram nessa manhã de hoje. Maria, Lara, Jaqueline, Tainá, Ana Lages, Tamires, João, Mariana, só pessoas queridas, Marcelo, Gardênia, Daniel, meu querido Alan, Vanessa, Cristiane, Ana Célia, Jaqueline, Fernando, Jojo, Tamires, Marcelo, enfim, todos aqueles que participaram aqui junto conosco. Agradeço pela atenção e convido vocês para amanhã, nesse mesmo horário, continuarmos aqui o nosso Evangelho. Vamos encerrar com a nossa prece final. Silenciando os nossos pensamentos, abrandando o nosso coração, dirigindo a nossa prece ao nosso Pai amado, intimamente. Permita que os pensamentos que mais te angustiam possam ser levados ao conhecimento do nosso Pai amado. Deixe fluir todos os medos.
Deixe fluir todas as angústias. Não tenha medo de falar. Abra o seu coração para aquele que mais te ama. Sinta-se leve. Depois de colocar para fora toda essa angústia, aguarde o momento certo e a resposta virá. Procure sentir o amor de Deus invadindo o teu coração, tomando posse das tuas emoções. Sinta a beleza da mensagem amiga e fraterna de nosso Pai, acalmando, atenuando e te fortalecendo. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa habitar em seus lares, acalmar os sentimentos, abrandar as emoções, que essa luz se convirta em amor, em compreensão, em paz e serenidade. Saibamos aceitar o tempo. Saibamos aguardar o momento exato. Mas não fiquemos parados. Continuemos nossa jornada, buscando sempre uma maior intercessão com sua mensagem de amor, com sua mensagem de perdão. O Natal representa o nascimento do Cristo. Que nós possamos renascer com Ele. Que nós possamos reviver, consertando os nossos erros, elevando as nossas vibrações. Pois Deus é o caminho. Deus é a luz. Que a luz de Deus esteja com vocês. Assim seja. Graças a Deus. Agora vamos tomar a nossa água. Essa água foi fluidificada durante o nosso Evangelho pela equipe espiritual que nos acolhe e nos orienta. Tomemos o nosso lenitivo. Obrigado a todos,
Gratidão resume tudo. Até amanhã com mais um Evangelho no Lar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.